Vamos ver aqui. Eu desisti da minha carreira por causa do Brasil. Vamos ver aqui por que que a Cacaju desistiu da carreira dela. Vamos ver aqui. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser cantora e não era algo calculado. Aí Era sim, aquela hein? vontade inocente de quem acredita que talento, esforço e personalidade deviam bastar. Eu pensava que se a pessoa cantasse bem, tivesse presença e algo verdadeiro para entregar, uma hora encontraria espaço. Mas crescer no Brasil é descobrir que talento quase nunca é o ponto principal. Antes de tentar viver de arte, você precisa sobreviver ao ambiente onde essa arte existe. A música foi uma das primeiras coisas que me mostrou isso. O cenário musical brasileiro sempre me pareceu muito mais fechado do que as pessoas gostam de admitir. Existe público, existe artista bom, existe gente querendo ouvir coisa diferente. Mas a vitrine continua na mão de poucos. Da política, da mídia, gravadora, rádio, playlist, festival, contato, influência e narrativa. Não era só o mercado, era também cultura. Parecia existir um Irmão. tipo de artista que o sistema aceitava promover. É, cara. Parece até seita, mas é verdade. Os caras só escolhem quem vai ficar. Quem vai ficar na mídia, quem vai ficar no altar, quem vai ficar em tudo. É isso. Viver de arte nem sempre é fácil. Pra eles, eles querem que você haja igual ao que o governo quer. Então, o único jeito que você tem que viver é sendo independente. É fazendo coisa independente. Igual uns amigos, igual muita pessoa faz aqui. Simples. Eu, eu queria ser mangaka, mas eu sei que aqui no Brasil é difícil ser mangaka. Então o que eu faço? Fazer coisa independente. Com a estética certa, o discurso certo e o comportamento certo. E o rock mostra bem isso. O público existe, os shows lotam, as bandas existem, mas quase nunca recebem vitrine. Com o tempo eu fui entendendo que ser cantora no Brasil não era só cantar. Era se encaixar em regras não escritas e vender uma visão de mundo que não era minha. Por muito tempo eu também pensei em ser escritora porque eu gostava da ideia de criar mundos, personagens e histórias próprias. Mas o Brasil também parece infértil para isso. O povo lê pouco, vive cansado e muitas vezes aprendeu na escola a enxergar livros como obrigação. Isso é verdade. Mas se você fazer as coisas, como é que se diz? Não querendo ser rude, mas se você fazer um negócio muito bom, uma escrita boa, ou fazer uma espécie de visual novel, tu vai atrair um público bom, cara. Mesmo que você atraia um público que é mais otaku, que curte light novel e tal, você vai atrair um público que gosta de ler, que vai atrair um pouco o cara que curte leitura. Ah, mas era isso. Mas mesmo assim você vai atrair um público bom, cara. Isso que você falou não tá errado. Infelizmente o povo não gosta de ler. Infelizmente o povo aqui, o pessoal tem dificuldade de leitura e tal. Acho que leitura é uma obrigação. É porque colocaram na cabeça da pessoa que você tem que ser obrigado a ler. E se você não lê, você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa burra e imprestável. E é por isso que a pessoa se afasta da leitura. O cara quer obrigar. E tipo, uma coisa é leitura. Uma coisa é apresentar a leitura para a pessoa. Outra coisa é obrigar a pessoa a ler. Porque você tem que apresentar ela, a pessoa vai ler. Mas não, o cara quer obrigar a pessoa. Impressionante. Isso aí já aconteceu comigo. Eu até chorava, né, quando a pessoa me obrigava. E hoje eu não gosto nem eu gosto de ler, mas hoje a pessoa acha que eu errar uma leitura é tipo uma ofensa. Por isso que eu tenho raiva até hoje de gente assim, da minha família. Outro que falam é que quem boceja ao ler é preguiçoso. Caramba, é isso, cara, é isso. O pessoal trata um erro qualquer, como se fosse ofensa. Aqui no Brasil, Notch literalmente fez sozinho o Minecraft e tá milionário. Pois é. O que,
o Notch fez o Minecraft por quê? Porque ele fez algo independente, sem precisar de governo, essas coisas assim. É só você fazer um negócio sem a ajuda de ninguém e você, ó, vai ganhar seu dinheiro facinho. E mesmo tendo material de sobra para fantasia, terror e ficção, muita obra nacional só ganha espaço quando passa pelo filtro de uma bolha. Talvez o brasileiro não odeie a obra brasileira. Talvez só esteja cansado de sentir propaganda em tudo. E é aqui que a conversa deixa de ser só sobre música, literatura, arte ou games. É só você fazer uma obra que você goste, cara. E anunciar uma obra que não tenha aquilo que você vê no Twitter. Hoje em dia, o que mais tem é mangá brasileiro. Se você pesquisar mangá brasileiro ou Shonen West, você vai ver o nego criando mangá brasileiro e que não tem essas besteiras ideológicas. Não fica forçando uma agenda política. É isso. E os caras fazem uma forma independente, sem precisar de governo para isso. Porque esses casos são sintomas de um problema muito maior. O Brasil não tem um ambiente saudável para criar quase nada de longo prazo. A gente podia ter uma cena enorme de terror nacional, fantasia nacional, quadrinhos, animações, jogos, filmes populares... Temos sim. Temos jogos, temos quadrinhos. Temos o Pocket Bravery, que fez o maior sucesso, né? Fez sucesso pra caramba. E também... Era um jogo de luta, mas... Infelizmente o cara ficou até sem dinheiro, né? Eles ficaram sem dinheiro. Só que aí eles queriam fazer o Bravery, né? Mas... Pra recuperar tudo que eles perderam, eles pensaram em fazer o Pocket Bravery 2. Usando os mesmos personagens pequenos pra recuperar um pouco da grana que foi perdido. E eles também estão criando um monte de jogo. Tem muito jogo indie feito por brasileiro. É só você ver aí como pessoas têm talentosas. Agora, quadrinho brasileiro. Bem, temos eu tenho aqui um quadrinho brasileiro chamado Bombeiro Mascarado. É só você pesquisar, Bombeiro Mascarado. Eu tenho um quadrinho dele aqui, que eu comprei lá no evento dos meses atrás, né? Um ano atrás eu tenho esse quadrinho, e é muito bom. Eu tenho dois, né? Eu tenho dois aqui, eu não sei se eu tenho ainda esse quadrinho. Eu tenho um segundo aqui, quadrinho do Bombeiro Mascarado. Caramba. Eu queria dar pra alguém, eu queria dar pra pra alguma garota. Ela ler. Eu tenho só dois aqui. Eu peguei dois. Eu queria dar pra alguém esse quadrinho. Talvez eu dê pra você ou dê pra outra garota. Se ela curtir Bombeiro Mascarado. Porra, bicho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, velho. Porque eu cheio de desenho aqui que eu fiz, caralho. Porra. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho um quadrinho do bombeiro. Bombeiro. Ah, depois eu vejo isso. Giovanni, o que você acha da Tifa no Street Fighter? Ah, eu acho legal, cara. A Tifa no Street Fighter 6. É muito bom, cara. Teve até um gringo jogando Pocket Bravery. Pois é, teve gringo também. Ah, inclusive eu também quero um... Eu queria jogar também com a Pocket Bravery. Será que alguém tem? Se alguém tiver, eu vou mandar o código. Aí alguém me manda como presente na Steam pra jogar. Com DLC e tudo. Ah, ou se tiver a versão Deluxe, né? Porque vem com DLC e tudo, não sei. Não entendo muito de DLC. Histórias épicas, estranhas e obras brasileiras que não pedem licença pra existir. Mas quase tudo depende da vontade dos grandes. Por isso eu acho quase heróico tentar criar certas mídias. Nem tudo. Tem umas que fazem de uma forma independente. É só você ver aí, ó. Pocket Bravery tá... Por que fez sucesso? Porque ela fez de uma forma sem depender de governo e tal. Sem o governo depender de meter o bem dele. Falar que ela tem que colocar isso. Não. Tem um monte de jogo aí indie que as pessoas fazem sem depender de governo, cara. Foi isso. E o cara até ganha dinheiro com isso. No Brasil. Quando eu vejo um projeto como a Nerdola Comics, eu não falo como propaganda. Eu falo porque eu acho admirável alguém ainda tentar investir em quadrinhos, personagens e universos próprios numa terra tão infértil e controlada. Construir cultura fora... Cara, eu gostei da
Cara, eu gostei do modelo dela, mas só que, tipo, eu gostava mais do anterior, cara, que era ela usando aquele capuzinho e sem aquele batonzinho, essa maquiagenzinha. Agora, sei lá, cara, é porque nossa, parecendo um velho, cara. É porque eu gosto mais do anterior, cara, do modelo dela anterior. Mas esse aqui tá bonitinho, cara. Tá bonitinho. Tá com cara de que é baixinha. É, pra rir. Fora do sistema nesse país já é um ato de coragem. O Brasil destrói seus criadores porque destrói primeiro a base material da vida. Antes de alguém escrever um livro, gravar um álbum, montar um estúdio ou desenvolver um jogo, essa pessoa precisa pagar aluguel, mercado, luz, imposto, equipamento, transporte e internet. Isso é verdade. E olha que quando eu vou criar um jogo de luta, eu nem preciso de dinheiro. Cara, eu criei meu primeiro jogo de luta. Eu sabe quanto tempo eu criei ele? Foi 6 anos. Sim, 6 anos. E naquela época ele era conhecido como Fighting of School, cara. E hoje ele é Battle of Strongest Zero. Pra criar o Battle of Strongest Zero, eu usei um programazinho, né? Eu vou contar a história. Ele era pra ser uma fangame de Streets of Rage. Sim, porque eu gostava muito de Streets of Rage. Quem me apresentou foi meu tio. E eu comecei a gostar. Eu joguei o 1, o 2 e o 3. Eu comecei a gostar. E eu queria fazer na base do Streets of Rage. Mas aí a ideia foi descartada, né? A ideia do uma fangame de Streets of Rage. E eu comecei a criar algo original. Porque eu criei personagens originais meus. E aí eu pensei, caralho, eu sou um gênio. Aí eu comecei a criar 2 personagens meus. Que era uma mina que lutava com chicote, parecendo a tiazinha. E a outro que era um lutador de Aikido. Foi isso. Aí os anos foram se passando, se passando, se passando. Aí, eu, particularmente, eu fiz o jogo e ele tava pronto, né? Só que tinha um porém. Era a dublagem. Sim, a dublagem do jogo, né? Que era pra ser inglês e japonês. E eu fiquei fazendo vaquinha, fazendo isso, fazendo aquilo, batendo dor de cabeça. Mas, graças a Deus, eu usei aquele site, o Fiverr. Eu usei o dinheiro do meu bolso, fiquei pagando aos poucos. Porque antigamente eu usava o Pix para pagar. Hoje não tem mais o Pix, eu tô usando o namorado da minha irmã, que paga pra mim, pra colocar a dublagem do jogo, né? E foi isso. Foi isso. E quem cria os roteiros da dublagem é eu. É eu tudo sozinho, cara. Eu faço o roteiro, eu faço pixel art. A programação é num programa de 2002, né? Que é o 2D Fighter Maker. E as vozes eu que contrato, né? Eu chego lá, ó. É isso, 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 papapá, papapá, isso. Você tem que fazer isso aqui. Esse é o meu personagem. Esse aqui é o roteiro. E aí eu faço o acordo e tal. E ele cobra lá um preço mais alto, mais baixo. E é isso. Se eu fosse rico, se eu fosse donate, eu poderia até usar o donate pra gastar com dublagem de jogo de luta. Eu não vou fazer isso, porque eu tô comprando um PC gamer. E é meta pra isso. Só vou usar do meu dinheiro quando eu receber, de pagamento e tal. E olha que tem outro personagem ainda que vai entrar no jogo de luta ainda. Eu tenho que ver a dublagem ainda, tenho que fazer roteiro ainda. É isso. E foi isso. E agora tô fazendo até a sequência ainda. 2 sequências. Só que tô falando na primeira ainda. Que é no primeiro, o Battle of Strongest. E também a sequência, que é o CD. O CD eu vou fazer depois. Um personagem que pedi no questionário. Foi o Tu pediu o Sonic no Street Fighter 6, cara? Porra. Cara, eu fico pensando. Como é que eles iam colocar vai ficar na Re-End o Sonic? Só se colocarem o Sonic do filme, né? Pelo amor de Deus. Eu só quero avisar que o Pocket Bravery tem um bug de perder o save. Eu, quando eu reinstalei o Pocket Bravery, tinha perdido o save. O jogo. Caramba, cara. E pior que pior que tem um travamento. Quando eu tava indo pro evento,
no PS4 tinha um travamento no Versus que... Mano do céu. Pessoal que era só no meu PC fraco. Mas não... Tinha esse travamento até no PS4, cara. Que era... Mano, como é que um console que ia rodar 2D levinho trava? Mano, pelo amor de Deus. Quando a moeda é fraca, tudo é caro e a vida é instável. Daí o sonho vira luxo. Criar exige tempo, risco e tentativa. E no Brasil, tempo é caro, risco é real e errar pode significar quebrar. O brasileiro não nasce sem imaginação. Ele é treinado pela economia, pela escola e pela mídia a sonhar pequeno. Uma pessoa que sonha em ser pai e também em ser desenhista, por exemplo, muitas vezes precisa escolher entre uma coisa e outra, e não deveria ser assim. E esse ambiente não nasceu do nada. Ele foi criado por política ruim, imposto sufocando, corrupção drenando dinheiro, burocracia travando tudo, educação fraca e uma elite pública vivendo fora da realidade. Uma economia ruim tira a liberdade. Quando você é pobre, cansado e inseguro, você aceita menos risco, sonha menor e escolhe o caminho menos perigoso. Até no YouTube isso aparece. Muita gente acha que criador brasileiro com view ganha bem. Mas a mesma quantidade de views no Brasil costuma valer muito menos do que views de países mais ricos. O criador brasileiro precisa produzir muito mais, se desgastar mais e fazer mais views para ganhar menos. É quase uma metáfora do país inteiro. Até o sucesso aqui vem desvalorizado. Essa talvez seja uma das maiores tragédias brasileiras. Porque a gente não perde só dinheiro com corrupção, incompetência e política ruim. A gente perde futuros e a gente perde sonhos. Perde músicas que nunca foram gravadas, livros que nunca foram escritos, jogos que nunca foram lançados, filmes que nunca foram filmados, empresas que nunca nasceram e pessoas brilhantes que decidiram ser práticas, porque sonhar aqui parece burrice. Se você gostou do vídeo, deixa o like e aperta o botão de hype se ele estiver disponível. É que, sei lá, cara, que viver aqui no Brasil, sonhar, é um negócio complicado. É porque sempre tem aquela... É tipo assim, se você ganha um sucesso, aí sempre tem aquela inveja, sempre tem aquela coisa de que, você não pensa nos pobres, não tem isso, tem aquilo. É que na cabeça dele, ele queria ter aquilo, mas ele não consegue. Por quê? Por causa do problema de... Sei lá, cara. Ele queria ser aquilo, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele vive achando que tudo dá errado na vida dele, tudo que dá errado. Aí o que ele faz? Ele começa a jogar as suas frustrações em terceiros. Isso que é o problema. E quando ele vê outra pessoa se dando bem, ele começa a jogar, a falar que essa pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que ganhou tudo fácil na mamãozinha e não sei o que. Você só ganhou porque tu joga no modo fácil. Tu ganha tudo na facilidade. Você não pensa nos pobres, não sei o que. É só você lembrar eu lembro de um caso que aconteceu. Foi que um cara tentou imitar o Mister Beast. Foi o desafio do carro. Aí teve uma pessoa, o desafio era não tirar a mão do carro. Foi esse o desafio. Aí teve uns caras que perderam. O que aconteceu? Pessoas destruíram o carro. Destruíram o carro e ninguém ganhou. Foi isso. Tem noção como é que é? A gente não tem isso. Não tem... A pessoa não quer ver a outra bem. A pessoa quer que a pessoa se foda por causa disso. E manda pra alguém que precisa ouvir isso. Se você ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Olá, galerinha! Deixa eu dar um recadinho bem rapidinho mesmo, que eu juro que... Devia ter colocado isso no início, tá? Isso aí. Mas enfim. É um vídeo bom, cara. O vídeo tá legal. Mas é isso, cara. É por isso que eu falo. Não fique dependendo de governo pra tudo, pra nada. Faça suas coisas independentes, cara. Porque tem muita coisa aí. Tem muito criador, muito desenhista, desenvolvedor que faz as suas coisas sem precisar de governo, sem precisar de nada pra depender. Nada, né? E os caras tá até hoje, ó, ganhando sucesso. Tá aí, ó, Notes, tem a Notes, tem a Nutius Studios, né? Eu ia falar Notes, é Nutius Studios, cara. Que é
É a publisher do, como é que se diz? É a publisher do Narrativando e também do Velberan. Tem um monte de empresa. Tem também várias também. Por isso que eu falo, não dependa de governo, cara. Por isso, porque governo vai querer sugar um pouco de você, vai querer meter o brilho nas suas coisas. É isso, cara. Faça as coisas por você, não faça pelos outros.